Hello, boa Olá, noite. me ouve agora? Me ouve bem? Saudações. Estou ouvindo bem, apesar de não ter colocado o fone, mas tá ótimo. Tá ótima a transmissão. Tá, tá tudo bem com Maravilha. vocês aí? Tudo, tudo ótimo? Eu tenho. Tudo ótimo. Tá todo mundo aqui te dando oi aqui, o baterista Diogo, o Eu quero dar uma boa noite para todos os meus amigos que estão no Facebook aí. No Facebook não, no Instagram, né? E eu quero mostrar uma coisa que eu quero retribuir aqui, ó. Não sei se dá para ver, hein? Ah, E, diretamente de Portugal, Harry Ball. Essa camiseta tem história. e você tem item de colecionador aí, hein? Sim, eu tenho três. Tenho duas pretas, uma branca guardadinha. Não uso nem para passear, só para live agora. E pior que eu tinha que ter guardado pelo menos uma, cara, mas aí a gente vai pra lá, a gente vai pra cá, tem gente que pede, a gente acaba dando a camiseta e algumas coisas vão. Cara, olha, se eu tiver sorte, eu devo ter uma branca PP. Então eu vou emagrecer para poder vestir, ó. Aí emagrecer vai ser difícil agora. A idade vai chegando. Não, mas sabe que eu emagreci 5 quilos nessa função agora de ficar só em casa. A gente não come tanta besteira, saindo menos pra rua, a gente não come tanta besteira, tantas coisas. Olha, Maizinha, boa noite. Bem-vinda, Maísa, um querida. beijão, beijão, beijão. Pô, legal ver as pessoas que a gente construiu uma história juntos aí. Vou começar então o rap aqui. Aí sempre eu vou sempre esperar uns segundinhos aí para tua resposta por causa do delayzinho para a gente não conflitar os papos. Então, ah, a questão da música, a questão do rock sempre teve no teu DNA desde que tu te descobriu por gente? Ou como foi essa descoberta, esse gostar da música e a partir desse momento começar a investir nela, se apropriar dela? Conta para nós como é que era a atividade do rock da época que você descobriu e que você começou a desenvolver alguma coisa no sentido musical? É muito legal essa pergunta porque me faz voltar no tempo. E eu já me fiz essa mesma pergunta da questão de como surgiu a música na minha vida, porque eu não tenho nenhum familiar músico, né? Não tenho. Meu pai cantava muito em casa e assobiava muito, mas ele não era músico. E, cara, desde muito, muito pequeno mesmo, criança, eu já estava envolvido com música. Foi quando eu ouvi Baby Consuelo pela primeira vez na minha vida. Era proibido ouvir Baby Consuelo e Pepeu Gomes. E eu entrei para dentro de um carro na oficina do meu pai, ouvi aquilo e fiquei maluco. Mas sempre fui muito ligado para o rock também. Tem um cantor, Eric Carmen, que eu não sei mais onde é que ele anda. Eu procurei uma vez na internet, não encontrei. Tinha umas músicas muito interessantes, os rock and roll da época, assim. Mas aí com 9, 10 anos, cara, eu fui morar na Zona Sul, encontrei uns amigos que montamos a nossa primeira banda, que se chamava Garotos Podres, e, e a nossa primeiro espetáculo foi com vassouras e paus no lugar de instrumentos, som vocalizando, assim, e uma chuva de tomate e ovos, assim, foi maravilhoso. Fizemos uma publicidade enorme, assim, vamos fazer um show no condomínio e tal, fomos para lá e só de boca cantando as músicas que nós fazíamos.
E sempre foi interessante que sempre foi no caminho da música autoral, assim. Sempre escrevia composição. Então. Mas é por aí, eu acho que uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que cada um que percebe que tem vocação para música tem que botar em prática. E aí, como é que você começou a mexer no instrumento, num violão? Você foi autodidata? Você fez algum curso? E a partir de que momento você identificou que não era só uma brincadeira de adolescentes, que isso aí poderia fazer parte da tua vida profissional? Isso aconteceu, na verdade, aconteceu depois de uma certa idade, né? Lá pelos meus 30 anos, quando eu pensei em trabalhar profissionalmente, 30, 40 anos. Eu comecei, na verdade, com assalto quântico, né, Preto? Foi o nosso projeto lá de Artitude. Fosse o cara que deu aquele empurrão, sabe? E aí, cara, tu vai te decidir, tu vai ser só um, um músico ou um profissional, né? E aí começou recebi uma carga de coragem para entrar no mundo dos artistas, na verdade, que é um outro mundo completamente diferente, é um desafio todos os dias. Tá, mas você não respondeu a minha pergunta. Parece político fugindo no debate. Em que Como é que momento? você foi autodidata? Você pegou um violão e já sabia o que tinha que fazer? Ou você fez algum curso? Na época, eu tinha eu deveria ter uns 15, 16 anos. Foi quando eu descobri as revistinhas que nós usávamos para ler. Naquela época, eu acho que todo guri, todo cara, sempre teve um mais velho na turma que tocava e era o cara que incentivava, que mostrava os acordes. Paulo Saraiva, foi o meu mentor na época, esse cara foi um guia assim de botar toda a geração do momento ali na estrada do rock and roll, mostrando as músicas dele, tocando com a gente, mostrando, trazendo revistas, e a gente foi aprendendo assim nesse um com o outro, sabe? Aprendendo um pouquinho com um, aprendendo um pouquinho com o outro, tocando muitas vezes nem sabia se estava tocando certo ou errado, mas estava tocando. O que era eu hoje, quando eu lembro das coisas que eu tocava antigamente, né? Infelizmente, antigamente, eu tocava na época, eu fico pensando, cara, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu estava tocando, só isso. E era importante pra caramba. E como é que era o cenário do rock dos anos 80? Quais as bandas que tu curtia? Quais os locais que você frequentava e consumia o rock? Putz, nos anos 80, eu estava pensando nessa pergunta e eu disse assim, eu vivi os anos 80, né? Porque eu era um adolescente nos anos 80 e eu estava vivendo os anos 80. Na cidade de Porto Alegre, o que a gente frequentava era a Cidade Baixa, Oswaldo Aranha, né? Onde tinha som, onde tinha muvuca, onde tinha agitação, nós estávamos por lá. E, e muita coisa, ouvimos muita coisa na época. Mas eu sempre fui mais ligado ao rock nacional, né? O rock local. Eu tinha influências das bandas inglesas, americanas e tal, mas eu sempre ouvi muito as bandas nacionais e gostava muito. Uma banda que eu gostava muito é Barata Oriental, né? Era uma banda incrível para mim. Depois veio a fase dos TNT, Cascaveleiros, Bandalheira, né? Teve tanta gente boa, engenheiros.
Cara, tem tanta coisa. O Paulinho Barcelos, que está na live aí, era um cara que era da Frutos da Crise. Era um cara que viveu os anos 80, botando todo mundo para dançar, né? E nessa época que você viveu o rock gaúcho, o movimento em Porto Alegre, quando que você começou a compor? Como é que vinham as ideias? Era uma coisa geral? Era uma atitude, como o rock é, né? O rock é uma atitude de briga, de desabafo contra o sistema. Como é que foi as tuas primeiras composições? Assim, eu sempre escrevi muito, desde muito novo. Gostava de escrever. A minha vida era um pouco turbulenta, né, familiar e tal, e eu acabava escrevendo, sempre. E acho que a minha primeira música que teve uma repercussão pequena, mas teve, eu ouvi outras bandas tocarem minha música, eu deveria ter uns 16, 17 anos, foi quando me caiu, quando eu caí na realidade que o que eu tinha escrito e composto ali, né? Compondo, né? Eu ouvi noutra banda tocando uma música minha, banda London Fire. Eu olhei no palco os caras tocando uma música que se chamava Desempregado, que era um punk rock. E ali eu comecei a perceber como era importante ter cuidado com o que eu escrevia, né? Porque a palavra lançada, né? E ela foi lançada, né? Mas e aí eu sempre escrevi muito, cara. Era uma coisa meio inconsciente, assim. Tanto é que depois eu fui ser um médium, psicografei e continuei escrevendo e tenho sempre muita vontade de escrever. E, e eu acho que essa questão não dá para dizer assim, começou assim, foi. Não é uma coisa natural. Aconteceu, acontece e continua acontecendo. Só que neste momento, por exemplo, eu não estou vivendo um momento de sintonia para escrever. Né? Nesse momento, eu estou com o meu canal de compositor um pouco bloqueado. Não sei se é por causa da situação do mundo. E aí depois, né? Depois você teve alguns anos aí que você se dedicou a Dona Karen, a menina Ellen, né? Colocou sua gravatinha, sua pastinha, né? Foi viver uma vida de gente normal, né? Mas dentro de ti. Acho que ali foi o momento que eu saí da minha normalidade, onde eu enlouqueci, né? Porque tem um momento que a gente compra o sonho dos outros, tenta viver o sonho dos outros e se dá conta que tu tem que ter o teu próprio sonho. Eu te conheci na tua fase de engomadinho, nunca pensei na minha vida que aquele cara era artista. Tem que lembrar os amigos aqui que não sabem, o Alexandre foi sonoplasta do Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, na sua primeira temporada lá no Teatro Newton Filho. E foi lá que eu descobri, né, que ele era um artista. Até eu lembro que uma vez você dedilhou alguma coisa no violão e eu fiquei, uau, cara, olha só, a gente nunca ia imaginar, né? Então, para quem não sabe, né, esse menino aí foi o nosso sonoplasta da peça Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. Conta um pouco para nós aí da tua experiência com os doidos do teatro. Cara, eu acho que os doidos do teatro,
pessoal da Hardball, os teus amigos que eu peguei emprestado, né? Ali foi uma nova fase na minha vida. Foi ali que eu comecei a perceber que eu deveria seguir pelo caminho da arte, que era uma coisa que estava presente em mim, mas estava preso ao mesmo tempo, não conseguia ter coragem para fazer as coisas acontecer. E ali eu comecei a perceber um pouquinho de cada um, né? Como as pessoas, como a arte liberta as pessoas, né? E elas acabam sendo mais loucas e mais saudáveis, né? Através da arte. E eu acho que no momento da peça de teatro, tá? A chave principal é a nossa amiga Gisele Fireman, que acabou me levando, e ali eu comecei a trilhar um outro caminho. Embora eu já tivesse vindo das bandas, né? Só que eu estava num outro processo. E aí eu comecei a ver a arte como um trabalho, né? Como uma certa seriedade. Ali eu aprendi muito também. Ainda aprendo, né? Agora, com a internet, então, a gente vai percebendo tudo. Mas eu agradeço muito. Karen, minha amada Karen, desculpa a gente ter roubado esse homem um pouco de você e da Ellen, mas esse homem é bom demais para ser de duas só. Ele tem que ser da humanidade. Da humanidade artística. Ele tem que ser de todos, ok? Ela diz que me solta, mas acontece que a corda é comprida, né? E aí, meu amigo, ali depois de 2010, 2011, aí você começou efetivamente a retornar os trabalhos, né? Compor, montar uma banda e escolher um nome. Conta então para nós como é que foi esse projeto do teu reencontro com a arte, as primeiras composições, se elas já existiam da tua fase adolescente, e o nome, né? Que todo mundo adora saber a origem dos nomes das bandas. Salto Quântico. Salto Quântico tem tudo a ver com o momento de transição, né? Dizem que a gente não pode explicar, que cada um vai interpretar da sua maneira. Mas a minha interpretação é que naquele momento que eu estava vivendo de gravata, correndo atrás de um outro sonho, aquilo estava me fazendo mal. E um dia a minha esposa, a minha amiga, chegou e disse assim para mim: vai comprar uma guitarra para ti, senão tu vai enlouquecer. E a partir daquele momento eu comprei uma guitarra, comprei uma bateria, montei um estúdio em casa e voltei com tudo para música. Que eu estava trabalhando em busca de uma coisa e infeliz, completamente infeliz, né? E aí acabei voltando para a música. Tem um preço isso, né, Preto? Mas a gente sabe que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Mas aí o salto quântico, cara, o salto quântico tem a explicação da física, né? E tem a explicação espiritual que a gente diz, que é o que a gente deseja para todo mundo, né? Que tu consiga sair da onde tu está, do momento que tu vive, para ir para um outro estado, uma outra condição melhor, que tu consiga melhorar como pessoa. E modéstia à parte, eu olho para o meu passado e vejo o quanto eu melhorei, o quanto eu estou melhorando cada dia. A Silvia Pérez aqui está te dando um oi. Oi, Quântico. Um beijão para a Silvia, esposa do Paulinho. A
A Karen falou, né? Apoio, mas sempre tô de ó. Olho. Ela tá aqui no quarto do lado, ouvindo e olhando. Uh, e aí você começou a produzir, aí foi o nosso reencontro, na verdade, né? Porque despretensiosamente, né? Você me mostrou a música, né? Você não sabe, bem na época que eu estava produzindo aquele espetáculo para os jovens, né? Fugindo para Viver. E quando eu escutei aquele teu som, eu disse, meu Deus, não é só música pro espetáculo, mas como é a música tema do espetáculo, ela está aqui. Ou seja, no final das contas, né, a gente estava separado por breves momentos só, porque era para a gente juntar as nossas artes, né, além da parceria de amizade, né, de laços fraternos e espirituais, unir também a arte. E a nossa trilha ficou deliciosa e eu acho que foi a época, né? Pode me desmentir se eu estiver errado, mas acredito que foi a época mais produtiva tua como músico e Assalto como uma banda, né? É interessante, cara, para te ver que na vida da gente é importante a gente tomar decisões, dar um passo à frente. E quando tu dá um passo à frente, abre-se um caminho, né? Naquele momento eu decidi, pô, vou mandar pro Preto ouvir essas músicas. Eu nunca imaginei que tu estivesse com uma peça para lançar. E aí, quando tu falou de uma música, eu mandei a outra, tu achou interessante também. E aí parecia que eu estava fazendo um trabalho direcionado para o teu trabalho, né? Então, isso é uma lição para mim que quando a gente deseja uma coisa, tem que dar um passo à frente, né? Tem que ter coragem, fazer um movimento para que as coisas aconteçam. E aquilo ali foi fundamental para mim. E naquela época, eu estava tocando com o Sandro Malca e o irmão dele, que é o Carlos Malca. E a gente estava tocando, criando músicas e tal, composição minha, mas era uma coisa sem muito responsabilidades. E tanto é que a gente foi para o estúdio, gravou ao vivo aquelas músicas. Cara, e aí começou a ganhar força quando entrou o Felipe Rocha e as coisas começaram a ficar interessantes. Quando tu aceitou as músicas para colocar na peça, aí a gente ficou preocupado. E agora? Agora nós vamos ter que ser uma banda mesmo? E aí foi, só que os caras tinham outros projetos de vida e eu tinha que continuar, porque uma oportunidade para mim, na verdade, continuar. O caminho, né, na música começou a ganhar um outro sentido e aí eu fui atrás, encontrei outros músicos que abraçaram e alavancaram o meu trabalho, né? Eu tenho um imenso carinho e gratidão pelos músicos que abraçaram o projeto, gostaram do que estava acontecendo e estão comigo até hoje, assim, o Rubens, o Jair, o Paulinho. A partir daquele momento a banda virou profissional. O trabalho ficou profissional. E foi, né, cara? E eu tô fazendo tudo que posso para manter isso indo em frente. Hoje eu estou aqui em Portugal, não tenho a parceria deles, mas tenho a parceria de bons amigos e bons músicos, principalmente o Diogo, que está comigo desde o início. É um cara que eu mandei o material para ele, na hora ele abraçou e dá muito apoio também. Mas continuamos trabalhando. E é incrível como as músicas, né, algumas que você até tinha feito só
uns ensaios, assim, uns blá 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 no estúdio, e aí eu te dizia, não, essa aqui eu quero. Aí tu dizia, não, não usa essa, porque essa não tem nem letra, ela só tem eu falando blá blá blá. Mas não, mas eu quero essa. Incrível como se encaixou todas as músicas, né? Como se elas tivessem realmente sido escritas, né, sob encomenda. Então, se encaixou. Nós tivemos aquele show, né, de lançamento da peça, e o trabalho de vocês ao vivo, em todas as formações, principalmente na última, né, que já tinha o Paulinho, já tinha o Jair. Caramba, cara, vocês demoliam no palco, cara, de tão bom, de tanta verdade, de tanta qualidade naquele palco. E tanto que eu acho que eu gostava mais da Salto Quântico, da Salto, do que tu, porque às vezes tu me dizia, não, Preto, não, a gente não vai tocar hoje, o pessoal tá cansado da gente. Não, vocês têm Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tá funcionando. Ah, tá. Não, de vez em quando dá umas. Então, vamos falar então sobre o projeto Artitude. Cara, por incrível que pareça, até hoje não existe em Porto Alegre nenhum trabalho coletivo que reunisse tantos artistas, tantas propostas artísticas de artistas independentes como Artitude. Isso faz com que nós possamos cada vez dar mais valor para as coisas que a gente faz e que a gente está fazendo, né? E conta aí um pouco sobre o Artitude. O Artitude foi um projeto coletivo. Eu liderei o projeto, mas ele não aconteceria se não fosse certas pessoas chave ali, né? É muito interessante falar isso, que de novo eu vou falar da questão da importância da gente dar um passo à frente, ter coragem para fazer as coisas acontecer, quando tu sente que as coisas têm que acontecer. Eu estava conversando com a Glória, né, Alcântara, Saudosa Glória. Saudosa Glória. Estava conversando com ela e tal, e aí eu falei para ela que ela ficou conhecendo as músicas através da peça, e eu disse para ela, cara, eu preciso criar uma cena para botar a banda a tocar. E aí surgiu, não, então vamos criar um projeto, eu entro em contato com o pessoal, tu entra com... E aí a gente fez aquele convite para diversos artistas e fizemos uma festa cultural, né? E aconteceu, aquilo tinha muita verdade, tinha muita naturalidade. Era um encontro de pessoas que não se conheciam num primeiro momento, mas parecia que nós já éramos uma família, né? Cada um fez a sua parte, cada um deu tudo de si, e aconteceu, né? Foi uma coisa que marcou minha vida bastante, assim. Depois veio a tua participação, que foi incrível, que é a direção onde eu consegui respirar, né? Porque eu entendo por que as pessoas não querem fazer um projeto Artitude, porque dá trabalho e é uma responsabilidade enorme também, né? E, infelizmente, hoje, na arte, há uma necessidade muito grande das pessoas ganharem o seu cachê, né? Ganharem o seu ganha-pão, como se diz. E isso inviabiliza também. Porque se não tem a verba, se não tem os recursos, fica muito difícil. E nós tivemos a sorte de fazer uma atitude no amor, na paixão pela arte, e fazer as coisas acontecerem. Você falou bem certinho, né? Era uma festa cultural. Mas aí, para tua sorte ou para o teu azar, você convidou o Preto, que é chato,
que aí o Preto queria o circo, né? O Preto também queria o circo, mas mesmo o circo, mesmo o caos do circo, tem que ter uma ordem, né? Tem que ter uma organização, tem que ter disciplina, tem que ter qualidade. Aí o Preto começou a exigir um pouco dos artistas, né, e dizer para eles, olha, não é porque você não é profissional que você não pode ensaiar um pouco melhor, sabe? Não precisa tocar 4 músicas, sendo que vai tocar 3 músicas e desgraçadamente ruim, né? Toca 2 boas, que tá bom, né? Aí eu entrei nessa, eu fui o chato, né, Alexandre, quando eu entrei Mas tu na entrou no momento certo, né? Tu entrou no momento certo porque era hora da gente organizar e sair da euforia e fazer a coisa de uma maneira com mais seriedade, já que a gente queria continuar, né? Porque nós estávamos entrando num momento onde todo mundo queria ser dono, onde todo mundo queria comandar as coisas e precisava de um líder, né? E não era eu o líder naquele momento. Eu estava correndo para um lado para o outro, não conseguia. Só dizia assim: pode, 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 mas não pode mais. mas nós tivemos edições memoráveis, lindas, então, e saiu da tua vontade de fazer, saiu da saudosa Glorinha, o Bruno que está aqui também foi um dos que, da juventude, que se empenharam bastante para as coisas serem realizadas, né? Eu entrei quando estava prontinha, né, a fórmula da Coca-Cola, eu só trabalhei no rótulo, né, no engarrafamento e na linha de produção para ver se saía tudo direitinho, mas ficou, deu saudade e nós merecemos esse registro. Foi um projeto pioneiro que nunca mais teve em Porto Alegre. Artistas independentes juntos, uma vez por semana, mais de, sei lá, mais de 30, 40 artistas digamos assim, de várias capacitações. Tinha o pessoal lá da dança chinesa, dança do leão, né? Tinha os humoristas, tinha o rock, tinha o eletrônico, tinha o Desenho, teatro. Nossa! tinha o desenho, tinha a dança da Ana Zisa, tinha muitas coisas legais. Então, Tinha o né? Silvio Santos. Isso. Então aproveito, né? E para deixar bem registrado isso para ti, que tenha bastante orgulho, porque realmente saiu da tua inquietação isso, né? Juntamente com outros colaboradores, é claro, mas a pedra fundamental daquilo e a organização daquilo participou de ti. Inclusive, tu levou muito tapa na orelha de artista chato que eu sei, né? Que aí quando eu entrei na direção eu te ajudei um pouco puxei um pouco o foco para mim, né? Olha, me xinguem, me expulsem, mas deixem o Alexandre em paz. Eu levei umas chateações enquanto eu estava na direção e continuei levando quando tu entrou. Porque daí eles reclamavam para mim. Aí, mas foi maravilhoso, assim, as coisas aconteceram muito. Eu quero lembrar muito dos nossos apresentadores que deram vida, né? Aquele trabalho de palco, né? Foi incrível. Sim, os queridos Julian, Virgínia, Virginia, isso, a ai, não me lembro do Flávia, nome da outra. Isto. Flávia. Tivemos a Maísa também apresentando no período. Sim, sim. Mas agora nos conta sobre fazer rock, produzir rock aí em Portugal. Como é que foi o teu recomeço aí? Quanto tempo você levou para recomeçar aí? Conta para nós aí, não esconda nada. Como começou e como é que nós estamos agora aí com o teu trabalho? Ah, aqui começou como foi os outros começos. Dei aquele passo à frente, tive aquela coragem, entrei num grupo de músicos
em Portugal, fiz um convite, procuro baterista, procuro baixista para tocar e tal. E aí apareceu o Diogo, que o Diogo foi o cara que me levou para cima e para baixo, me levou para o estúdio, me apoiou do início ao fim, assim, do início ao fim não, do início até agora, né? E é o meu parceiro, assim, como eu tenho as parcerias no Brasil, né? Eu posso contar, eu sei que eu posso contar com o Rubens, com o Paulinho e com o Jair, isso eu tenho certeza. E aqui eu tenho certeza que eu posso contar com o Diogo, né? Que é um baterista que me acompanha e está me ajudando muito. E aí, cara, aí as coisas foram acontecendo. Como a gente toma uma decisão de fazer alguma coisa, as peças vão acontecendo, tu precisa ir juntando isso e respirar fundo né? Nós já tocamos em alguns lugares aqui, né? Foi interessante, mas existe uma necessidade de se adaptar. É diferente. A letra tem que ter algumas adequações, né? A maneira, o público espera outras coisas de ti. Eu estou me adaptando, na verdade, ainda. Eu tenho música para lançar que eu acho que está mais na vibe de Portugal, da Europa, Brasil, Europa. E essas músicas vão ser lançadas ainda esse ano. Mas, assim, eu fiz uma experiência de mostrar as músicas que eu gravei no Brasil para vários portugueses da música. Cara, foi sem... eles deram um retorno muito bom, adoraram as músicas, gostaram mais de umas, mas gostaram de todas as músicas. E isso foi importante para mim, porque no primeiro momento eu fiquei preocupado, né? Estou cantando rock Brasil, mas com uma linguagem gaúcha ainda. Um pouco difícil, né? E foi bem aceito, mas eu sinto que eu tenho que trabalhar a composição agora, mais adaptado à situação de ao vivo hoje. E o rock aqui é muito bem-vindo. Embora o Brasil esteja presente aqui, os funk, né, a música popular, né? Mas o rock tem espaço bastante. A Paty Flor de Lótus tá te mandando um abraço ali. O Bruno diz que quer música nova, né? E que a Paty, um beijão para ti. Obrigado. Deixa ele falar na sua experiência. Ela tá dando recado para mim. A minha experiência é diária. A gente vive todos os dias um desafio diferente. Eu hoje trabalho, eu tenho a sorte de trabalhar e faço parte da direção de uma associação onde tem um palco. E um palco, um espaço para show, tem um palco na rua, um palco, um teatro fechado. E eu ganhei, né? Me deram o direito e a liberdade para reconstruir esse palco, trabalhar a agenda cultural nesse palco. Eu sou responsável pela parte cultural da associação. Então, eu estou assim no lugar onde eu gostaria de estar sempre, né? Estou trabalhando, tenho passado esse mês arrumando os refletores, ajeitando o palco, preparando, com a esperança de que em setembro a gente possa fazer alguma coisa aqui, botar música e algum evento. E como é que tá a situação aí da região que você mora? As coisas já estão liberadas, os espaços culturais? Como é que está a situação? Tá indo lentamente, assim, mas ainda há muita preocupação ainda. Tem alguns focos de contágio, né? Tem algumas notícias que não são boas, mas, do modo geral, assim, o pessoal está frequentando os bares, está saindo,
Só não tem os shows grandes, né? Festas de grandes aglomerações, tudo. Mas está acontecendo, né? Eu vou começar a trabalhar nesse próximo mês agora, no palco, fazendo live, colocando, gravando algum show, alguma coisa, né? Sem ter público, mas vou ter que fazer alguma coisa nesse sentido. E material já registrado, quantas músicas, tu sabe quantas músicas tu já tem assim registradas numa qualidade legal que você possa um dia aí já liberar no, se já não Eu liberou, né, no fiz, Spotify, coisa e tal. Spotify ainda não, mas eu tenho um disco que eu fiz dos registros do que eu tenho no Brasil. É um EP, né? Isso aqui vai ficar de lembrança para mim, e tem outras cópias e tal, mas o que tem muita coisa para lançar também, né? Mas eu estou no momento que eu estou produzindo músicas para uma nova fase. Quero gravar algumas que eu tenho registro de ensaio, coisas que eu já fiz, que eu não gravei no Brasil, e tenho músicas que eu fiz aqui em Portugal, fiz que estão relacionadas a Portugal, né? Da minha vida aqui em Portugal. E é interessante que eu queria falar uma coisa aqui que é importante dizer. Esses dias me perguntaram, bah, tu é roqueiro, mas tu é um roqueiro bonzinho e tal, né, comportadinho, isso aqui. Cara, aquilo me deixou pensando, né? Por que o cara me olha e diz que eu sou um roqueiro comportadinho, bonzinho? Cara, a loucura dele, a viagem dele, as insanidades que eles enxergam no rock and roll, aquilo tudo, eu já passei por aquilo, né? Eu já vivi aquilo. Quando eu era jovem, como se diz aqui no Portugal, quando eu era miúdo, né? Aquilo não faz mais parte de mim, mas o rock and roll continua em mim, sabe? A sonoridade do rock and roll é uma coisa presente em mim. Eu escuto muita coisa bacana. Aqui a gente ouve muito jazz, a gente ouve muita música portuguesa, né? Mas eu ainda vibro muito forte com as guitarras, com os drives. E aí, o que acontece? Como a música é autoral, a letra ela vai sempre refletir o que eu estou sentindo. Eu não escrevo para agradar uma massa do rock and roll. Eu escrevo para dar um recado, só isso. Eu quero falar alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. O meu público, eu tenho que respeitar ele, tem que passar uma mensagem que seja de acordo com o que eu vivo, não com uma vida fake news, né? E o que eu estou achando interessante é que você ainda continua falando gauchês ainda. Eu nem percebo, mas Você ainda consegue falar gauchês, você não está aportuguesado. Você não está portuguesado no sotaque ainda. o meu amigo Diogo, de vez em quando, ele fala algumas coisas que eu digo também, da língua, do nosso sotaque. Mas Eu vi que, aqui, pode eu vi falar. que na, eu vi que na atual formação até uma menina cantou com vocês. Na atual formação tem a Suzana. Suzana que está dando um apoio nos vocais. E ela é esposa do baterista, e os dois vivem músicas, né? Eu fui convidado por eles para conhecer um grupo de amigos deles que fazem música também. Tudo. Eu andei tocando alguma coisa de fado também, tocando uma coisa mais tradicional deles. E, e ali, cara, decidimos que temos que fazer música. Assalto Quântico sempre foi, do início até hoje, uma reunião de pessoas que têm uma afinidade e uma energia positiva. Quem não tem essa energia positiva naturalmente sai, né? E
Porque essa energia positiva é importante para a produção do que a gente está fazendo. Não é uma banda comercial, é uma banda de informação, é uma banda de movimento positivo. Eu tento fazer com que as coisas sejam nesse sentido. E toda vez que alguém vem me dar uma sugestão de como ser mais conhecido, como vender a banda, eu fico pensando, cara, não é isso que eu quero. Não é assim. Eu quero que seja natural as coisas. A minha carreira ela tem que ser vista como uma carreira de verdade, não como uma carreira produzida para fazer uma coisa que não condiz comigo. Não sei se eu estou falando demais, mas desse detalhe, mas é bom. Eu quero aproveitar esse teu canal para falar essas coisas. Não, tá. Infelizmente o nosso horário está quase terminando aqui. A Maísa, né? A Maísa disse que, né, cantou com Assalto Quântico. Foi um momento muito lindo lá do Artitude. A Maísa cantando uma das baladas da Assalto Então, Quântico. a Maísa foi um momento muito, muito marcante na nossa vida da banda Assalto Quântico. E aquela música que ela cantou com nós ainda não está gravada, né, oficialmente. Né? Então, é uma música que eu até mexi um pouco no arranjo e coloquei a Suzana para cantar junto, porque justamente por causa da Maísa, aquela música tem tudo a ver com a voz feminina, cantando, apoiando junto. Como é que tu acha que a arte pode contribuir, de que forma ela está contribuindo com a humanidade para esse momento tão complicado que nós estamos vivendo? Eu acho que a arte verdadeira, a arte, está um pouco escassa. Né? Assim, eu acho que as pessoas têm que falar isso, mas eu acho que a arte verdadeira está sendo comercializada e está perdendo o seu efeito, né? A importância dela. É preciso que as pessoas entendam que a gente pode obter um resultado com a arte, né? E deve se esforçar para que a tua arte tenha um nível cada vez melhor, cada vez mais apurado, mais profissional. E eu acho que o resultado ele é decorrente da qualidade que tu exerce. Mas me parece, cara, eu tenho um pouco. Me parece que a qualidade não está sendo tão exigida hoje em dia, né? Na grande maioria das pessoas, né? Ainda o mercado da boa arte, na minha opinião, está diminuindo. As pessoas que apreciam uma boa qualidade de música, de arte, isso está um pouco pequena. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas é complicado, porque às vezes parece que a gente tá fora do padrão. Eu acho que as pessoas deveriam exigir mais qualidade nas coisas. E fala. Essa é uma visão que você sempre teve ou foi a partir do que você está experimentando aí em Portugal e na Europa, da tua vivência daí? Sempre foi uma visão que eu tive. Sempre pensei assim. E cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu tenho lutado bastante contra o meu lado preconceituoso com algumas coisas que eu ainda tenho, né? Porque eu não escuto uma música que me incomoda. Eu não consigo negar isso. Aquela música me incomoda, né? E não é simplesmente pela sonoridade, é mais pela informação, sabe? Pela mensagem. Eu sou muito fixado nessa questão da mensagem. Eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa arte para transformar ela num canal positivo, né? É isso que eu penso. E ainda nós, como artistas, né, nós participamos talvez do único fracasso que eu tive, assim, um fracasso comercial, que foi o Arte na Primavera.
que nós locamos, lembra, Higgs, com 700 lugares, e a gente tinha meia dúzia de gato pingado. Mas eu te digo que eu faria tudo de novo, porque foi a noite mais deliciosa que nós tivemos de arte, né? Eu com o Pétala, os Gandharvas, e foi um dos melhores shows da Salto Quântico que eu vi, que eu assisti, que o pessoal todo da Higgs foi para lá olhar e dizer, cara, como são bons aqueles caras, né? Então, eu sempre digo na arte, às vezes a gente erra uma produção, às vezes fica meio complicado, mas o fazer, né? A gente nunca perde quando a gente faz, né? A gente só perde quando a gente deixa de fazer. E essa foi a impressão final que ficou, porque eu acredito que, na verdade, foi a última apresentação, né, que nós tivemos em conjunto. E o Paulinho que me lembrou agora dos camarins da Higgs, ele fez eu lembrar. Foi um momento maravilhoso, delicioso. Temos 1 minuto, Alex. Temos 1 minuto para você nos dar o seu recadinho final aí e nos mandar um oi. Eu quero agradecer muito aí, cara, o convite. Desejo tudo de bom para a Highball. Eu vejo que tu está produzindo mais trabalho aí para esse novo mundo, né, para a internet. Eu quero mandar um beijo, Paulinho, para todas as pessoas aí. Aqui eu não consigo ver direito, mas eu sei que a Silvia estava aí, eu sei que o Diogo estava, a Maísa, o Bruno, né? Todas as pessoas que de certa forma tiveram aí tiraram um tempinho para a gente se ver, a gente se ouvir um pouco. Eu acho que isso foi muito legal. Drica Flower também, Giza, isso. Tem muito rock and roll nela também. Pessoal, 10 minutos para a conexão encerrar. Abraço, beijo aí, Alexandre, nas meninas, em você, tudo de bom. Às 9 horas da noite, a gente volta hoje com o meu querido amigo Fernando Queiroz, também aí de Portugal, 21 horas. Beijo.